Quantas pessoas já não dizem que: "Olha, viajar não é uma terapia, mas é terapêutico pra mim". Viajar é muito bom, né, gente? Todo mundo gosta de tirar férias, de viajar, de sair de cena, de conhecer novas experiências, lugares, pessoas, relacionamentos. Eu tenho certeza absoluta que você já deve ter tido experiências, assim, de viagens, né, que foi às vezes um final de semana que te curou mais do que um ano de terapia. É impressionante o quanto sair da zona de conforto já transforma uma pessoa. Então, no vídeo de hoje eu quero te explicar, segundo a psicologia, por que que de fato viajar pode ser o melhor remédio para tua saúde mental. Viajar pode sim ser o melhor remédio para a tua saúde mental. E o primeiro passo é falar sobre o conforto da nossa casa. No vídeo anterior eu pude trazer a família Viana falando da importância que eles dão para a cultura, o quanto que eles identificam realmente a cultura como algo muito importante para o pertencimento, né, para o equilíbrio psicológico, fazer parte de algo maior, de uma comunidade, de uma tribo. Isso é muito importante para o nosso cérebro, se sentir pertencente, né, se sentir parte de algo, até para se proteger mesmo, né, da vida e tudo mais. Porém, tem esse outro lado da cultura que eu também acho importante falar, que é, se a gente está falando que a cultura é um sistema que organiza um grupo grande de pessoas, ela tem as suas normativas, né, ela tem as suas diretrizes. Qual que é o legal da cultura? O pertencimento, todos somos um. Qual que é a dificuldade da cultura? Às vezes, para você conseguir manter esse todos somos um, você precisa negociar partes muito importantes de quem você é, né, para você conseguir caber nisso. Porque a cultura ela pede que você faça alguns sacrifícios para conseguir ficar no coletivo, né. Então todo mundo abre um pouquinho mão de quem é de verdade para a gente conseguir se encontrar no lugar em comum e conseguir vivenciar esse espaço, esse território em conjunto. Então a cultura ela dá esse afago, esse quentinho no coração, mas às vezes ela te coloca nesse lugar de precisar se submeter, né. Então como que a gente pode adoecer em termos práticos com a nossa cultura? É quando você, para pertencer, para caber, começa a aniquilar partes muito importantes tuas. Você começa a não dar a sua real opinião, você começa a desestimular ter desejos, sonhos, metas, porque você não quer ser o diferente, você não quer desagradar, você não quer quebrar ali aquela conexão, né, você tem medo da solidão, então Deus o livre, né, perder tudo isso. E aí, a cultura ela é esse lugar quentinho, confortável, previsível, né, que você consegue antecipar as coisas. Então, se você é uma pessoa mais controladora, mais rígida, né, mais insegura, que precisa saber todos os fatos, a tua relação com a tua cultura pode ser algo positivo, mas também isso pode estar te fazendo atrofiar a tua capacidade de ser autônomo na vida, né, de conseguir colocar a tua personalidade, as tuas características mais marcantes, porque fazer parte de um grupo é muito importante, né. E aí, nesse sentido, se a gente está falando de pessoas que para pertencer, para agradar, aniquilaram partes de si, das suas escolhas, das suas decisões, das suas percepções, porque ter isso muito desenvolvido poderia ser agressivo para o grupo, isso vai prejudicar a tua vida em algum nível, né, porque ao ser colocado em situações fora desse âmbito, você vai precisar ser criativo, plástico, fluido, e muitas vezes é difícil ser essas coisas se você nunca refletiu, nunca filtrou sobre as coisas que você aprendeu, né. Como que a gente se torna também refém dessa cultura? É quando a gente não filtra, não questiona as coisas que a gente é ensinado, né, então os mais velhos estão me dizendo que a forma de viver a vida é dessa maneira, então com certeza é dessa maneira, eu preciso apenas seguir isso adiante. Não necessariamente, né, a gente precisa estar sempre filtrando e questionando o que que dentro desse todo também me faz sentido, também fala de mim, também toca nas minhas questões, né. Porque senão a gente vai se afastando cada vez mais de quem a gente é, e a gente se perde completamente na nossa cultura. A gente vira ali uma planta, né, uma pessoa que uma massa, né, uma apenas um corpo reproduzindo uma coisa, sem utilizar o seu senso crítico, sem colocar um questionamento ali em cima. Então acho que se perder de si, ou acatar todas as coisas que você aprende sem questionar, assim, baixando a cabeça e balançando, são formas em que a tua cultura pode te atravessar, de uma maneira negativa. Esse ambiente do conforto, da cultura e do pertencimento
sabota muitas vezes quem as pessoas são. E aí, naturalmente, quando elas vão para um processo de intercâmbio cultural, elas já são desafiadas a se reinventarem, né, e a conhecerem novas possibilidades de fazer as coisas. E aí isso já traz um nível de quebra de crenças, de fato, instantaneamente. Porque tudo aquilo que você aprendeu e que era de uma determinada forma, quando você viaja, você percebe que pode ser feito não apenas de uma outra maneira, mas de várias outras maneiras. E aí você passa a se tornar uma pessoa menos conservadora, né, no sentido de isso é isso, isso só funciona dessa maneira. Não, você entende aquilo como uma possibilidade dentre tantas outras na vida, né? E aí isso naturalmente te deixa mais permissivo, mais curioso para outras áreas da tua vida também, né? Porque aí você se torna uma pessoa mais crítica e mais curiosa realmente para entender as coisas e não só aceitando elas de uma forma tranquila. A vida é entender que o processo de crescimento, né, ele precisa de conservação, ou seja, a gente precisa de um tempo assimilando aquelas coisas, memorizando elas, integrando elas na gente, mas a gente também precisa de ação, né, de exposição para a gente aprender novas coisas, se colocar em situações que testem a nossa resiliência, que testem a nossa capacidade de resolução de conflitos ou de se salvar mesmo, assim, né, de situações de estar perdido na rua. Então você acaba viajando, desenvolvendo o seu senso de direção, você acaba tendo que interagir com as pessoas, porque você precisa de algum conselho, alguma coisa que as inteligências artificiais e os aplicativos não vão conseguir te dar, né, que é aquela dica que só a pessoa da cidade consegue ter. Então, naturalmente, você se coloca muito exposto à vida de modo geral. E aí, através desses atravessamentos, eu tenho certeza que muita coisa vai naturalmente se transformando dentro de você, né? E aí tudo aquilo que parecia ter um tamanho ou ser de uma forma, você consegue, a partir dessas outras referências, repensar, né? Se é realmente aquele ângulo, se pode ser outra coisa. Porque aí a gente entra no segundo tópico, que é: você não tem como ter saúde mental se você não tem autenticidade. Ela fala muito mais de uma profunda consciência sobre si mesmo. Se você está num lugar onde você não possa ser autêntico, falar da sua verdade, criar livremente, isso já vai te adoecer. Eu atendo muitas pessoas que, por exemplo, vão fazer intercâmbio cultural e saem do seu leito familiar e tal, e começam a colocar em perspectiva muita coisa que, enquanto eles estavam inseridos naquele sistema, não conseguiam ver, porque era normal, né? Então existem pessoas que só conseguiram nomear violências, traumas, abusos, saindo desse lugar, porque enquanto ela estava morando ali, aquilo era tão o padrão que ela achava que a vida funcionava daquela forma. Aí saiu, conheceu outras possibilidades e entendeu, poxa, ali eu tinha que mentir o tempo inteiro, eu não podia ser quem eu era, eu nunca podia falar o que eu realmente achasse, né? Porque se eu fizesse isso, alguém poderia me criticar, alguém poderia me mal interpretar, ou alguém poderia usar aquilo contra mim. Agora, se a gente for aprofundar, tem pessoas que sofrem homofobia, racismo, machismo, etarismo dentro da própria família, essas violências mais graves, né, dentro da própria família, violências domésticas, violências psicológicas, violências patrimoniais. Então, muitas vezes, de fato, essa pessoa precisa, né, sair desse lugar para conseguir enxergar a vida que tem e, a partir disso, ressignificar, né, se esse sistema ainda faz sentido para ela ou não. Então, quando você vai para um outro lugar, embora ele não seja o teu de origem, não tenha a tua cultura, tu não entendas ele necessariamente como você entenderia a sua cultura, ele também acaba se colocando como uma tela em branco para você se redescobrir enquanto pessoa. Às vezes, para você reativar essas coisas que são muito básicas da tua percepção, que são as tuas sensações, os teus sentidos. Às vezes a gente está tão no piloto automático que a gente atrofia essas partes da gente, né? O que eu tô sentindo? O que que eu penso em relação a isso? O que que essa memória, para onde essa memória me leva, né? O que que eu quero entender aqui nesse local sobre mim? A gente para de refletir. A gente vai só fazendo o que tem que ser feito, cumprindo carga horárias exigentes de trabalho, ao ponto de que a gente não tenha nem disposição realmente para fazer isso, né? Então, a saúde mental ela exige autenticidade e uma constante atualização. Você não é algo, né? Você sempre está algo, você nunca é algo. A cultura às vezes parece fixa, mas ela também tem constante transformação, né? Então a gente também precisa estar com essa constante transformação, ter raízes, né? Ter ali noções sobre a vida, mas sempre entendendo que tudo pode ser transformado e que cabe a você, né?
Você está cocriando o tempo inteiro com a sua realidade, então tudo pode ser transformado, tudo pode ser elaborado de uma outra forma, então não perder essa consciência é interessante. E aí quando você vai para um outro lugar, né, você está viajando, como você não conhece nada daquele local, né, você não tem as manhas, o teu cérebro vai ficar super atento, ele vai estar absorvendo toda essa novidade, os idiomas, a maneira de falar, as expressões, os endereços, eh, aonde que as coisas estão acontecendo, aonde não ir, aonde é perigoso, aonde resolver o teu problema. Naturalmente isso te coloca muito em contato com você mesmo, né, um contato atualizado, porque você não conhece nada dali, você está extremamente exposto, então isso naturalmente te ensina essa possibilidade de estar atualizando as coisas constantemente, de estar ligado, de estar atento, né, não paranoico ou com medo, sei lá, de ser assaltado, mas atento, atento mesmo, né, parece que você desenvolve uma relação consigo mesmo de muita autonomia, mas de quase que uma amizade consigo mesmo, do tipo assim: "Mano, tá eu e tu aqui", né, você falando com você mesmo, "Tô eu e tu aqui, a gente tem que se cuidar", né, e acaba esse diálogo interno de autocuidado, de refletir sobre o passado, de aprender novas possibilidades, isso também acontece naturalmente numa viagem, né, é quase como um instinto de sobrevivência, que é: "Meu Deus, que ambiente é esse? Que pessoas são essas? Deixa eu me ligar aqui pra eu não me perder". E aí isso vai te desenvolvendo essa capacidade de estar consciente, né, sobre a vida, sobre as coisas. E aí, pô, se isso não ajuda na saúde mental, aí realmente eu nem sei, não sei o que ajudaria mais. E um outro ponto importante que faz com que viajar seja o melhor remédio para a tua saúde mental é porque ela, né, ela já nasce do encontro com o outro. A gente precisa do outro para saber quem a gente é. Você só entende quem você é de fato quando você vai para um lugar muito diferente, né, quando você abre mão voluntariamente daquilo que te dava segurança e se coloca disponível para uma realidade que você paga para ver, não sabe para onde vai, mas você consegue, a partir disso, se diferenciar. Então, essa cidade é diferente de mim. Então, por ela ser diferente de mim, ela cria um contraste onde eu posso me enxergar numa luz diferente, né, num ângulo diferente, eu posso me reconhecer. Nossa, quando uma situação dessa acontece, eu funciono dessa maneira. Ou então quando não tem ovo, eu fico puto. Pô, quando não tem ovo, eu não consigo despertar sem ovo no café da manhã, né. E aí isso é uma característica tua, então, tipo, você tá num lugar onde é difícil conseguir ovo, aí você vai ter que reinventar seus hábitos alimentares, e aí, né. Então a viagem ela já nasce nessa diferença. Eu sou eu, você é você e a gente está aqui co-criando, a gente está interagindo. Você vai me ensinar bastante coisas e eu vou te afetar de alguma forma, porque eu também crio, né. E eu acho que isso é bom para a saúde mental, essa permissividade de criar. Muitas vezes, né, quando você nunca saiu de casa, nunca saiu da sua cidade, você pode achar que você está 100% certo nos seus pontos de vista, porque nunca ninguém nem questionou, né, você nunca foi contraditório ou hipócrita ou alguma coisa assim, porque naquele ambiente as coisas funcionam dessa maneira, mas quando você sai, você pode colocar algumas coisas em perspectivas. Às vezes é impossível você fazer as transformações que você precisa fazer na sua vida em um lugar onde as pessoas já têm uma expectativa sobre você, onde elas já te idealizam de alguma forma, e aí você tenta fazer movimentos diferentes e aquilo agride a conexão entre o grupo, e aí parece que é uma coisa ruim, quando na verdade você poderia estar testando, né, suas capacidades artísticas, suas capacidades de expressão, né, testando coisas, né. Às vezes a gente não consegue testar coisas, a gente tem que ser algo, né, e algo que já foi muitas vezes pré-estabelecido para a gente ser, às vezes antes da gente nascer, né, a pessoa está ali nascendo, já tem um monte de expectativa para ela, coisas que ela precisa ser, seguir, fazer. E aí eu acho que a viagem, ela te coloca nessa liberdade criadora, né. Você se sente livre, ao mesmo tempo que mais solitário, porque tá sem essa rede de apoio, mas livre, e aí isso traz naturalmente um convite para autonomia, né. Quem é você sozinho? Quem é você sem todas as tuas certezas? Quem é você sem toda a tua previsibilidade do que vai acontecer? Quem é você sem todas as pessoas que já sabem como você funciona e muitas vezes se adaptam a você, não te dando feedbacks, não te dando críticas, não te dizendo realmente coisas, porque já estão acostumadas, entendeu? Nada disso acontece numa viagem,
né. Se você for uma pessoa grosseira ou se você tiver algum comportamento que não é legal, as pessoas vão te dizer, ou você vai sofrer a consequência direta disso, né. Não vai ter ninguém passando pano para você vai ter que se reinventar. Às vezes é a única forma que você tem de incluir o diferente na sua vida, é se colocando voluntariamente numa situação que é muito fora da tua zona de conforto. Porque a tua mente, ela vai te controlar, ela vai te convencer, as tuas defesas psicológicas muitas vezes vão te convencer de que teu discurso é o discurso correto e que está todo mundo errado menos você, né, sem perceber que você está se colocando numa prisão que te prejudica, porque nós somos instantes, nós somos possibilidades. A qualquer momento a gente tem a capacidade de dar respostas criativas e adaptadas à situação. Então a gente não pode partir do princípio de que a gente vai ser uma coisa só a vida inteira. Isso é impossível. Então, às vezes, esse gostosinho que o controle, de saber o que vai acontecer, de saber como as coisas funcionam naquele local, dá aquele gostosinho, dá a sensação de que: "Ah, eu tô no caminho certo, tô fazendo a coisa certa pra mim, porque eu tô me sentindo bem". Só que às vezes esse sentir bem é só o teu controle, entendeu? É só o conforto do desconforto, né, sabe aquele às vezes ficar em casa e tolerar as coisas é aquele clássico: "É desconfortável, mas é conhecido e eu prefiro ficar com o conhecido do que o desconforto do desconhecido". Nisso, a viagem naturalmente é um remédio bom, porque ela vai te colocar no desconhecido imediatamente. Agora, não é só viajar que necessariamente todas essas reflexões e transformações vão acontecer. Não, é por isso que eu estou me dedicando em trabalhar com uma clínica intercultural. Eu trabalho com terapia para brasileiros no exterior, qualquer pessoa que esteja nesse momento longe de casa, né, se sentindo solitária, perdida, confusa, sozinha, com medo de certa forma de tudo o que significa fazer um intercâmbio cultural, né, de tudo que precisa ser feito psicologicamente para você dar conta disso, para você otimizar e crescer com essa experiência, né, para ela não ser traumática, muito avassaladora, geradora de ansiedade, depressão. Não, que viajar seja uma oportunidade de renascer, né, de transformar, de reconfigurar estruturas que não estavam funcionando para você e para o teu desenvolvimento pleno, e agora esse novo local, esse novo destino, essa nova possibilidade cultural pode te ajudar com isso, mas para isso a gente precisa sim estar trabalhando isso de uma forma mais reflexiva, né, porque consciência é algo que a gente precisa, é uma musculatura que a gente precisa estar atualizando constantemente. Então, se você está precisando de um apoio, né, de crescimento pessoal no meio de um choque cultural, eu sou o Jurandir de Sá, um psicólogo que vai te ajudar 100% com isso. Então, se você viu esse vídeo e esse vídeo ressoou com você, ele faz sentido, né, curte aqui, comenta, interage com o conteúdo, envia para aquele amigo, para fazer a nossa comunidade crescer cada vez mais, nômade, e a gente poder refletir sobre essa psicologia intercultural que pode muito ajudar você a fazer viagens e ter experiências ainda mais elaboradas e mais conscientes. E até a próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau.